Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João e esse é o Littlecast, o podcast só para crianças da primeira IPI de Bauru. E a gente está muito feliz com esse podcast porque nós vamos estudar algumas histórias que são muito especiais. São histórias que quem contou pra gente foi Jesus e a gente chama elas de parábolas. Uma parábola é uma história que Jesus contou para falar sobre alguma grande lição da vida. E hoje, neste podcast, a gente vai falar sobre a parábola das duas casas. Olha essa história. Uma vez, Jesus disse que dois homens construíram uma casa. Um homem viu a praia na frente do mar e falou: "Eu vou construir a minha casa aqui na areia." E ele foi lá, construiu, abriu um buraco, colocou todo o material e a casa ficou enorme. Mas veio a primeira tempestade. E na hora que a tempestade veio, nossa, a areia toda foi embora, porque a areia não é firme. O vento levou a areia, a água derrubou as paredes e toda a casa foi por água abaixo. Um outro homem viu aquilo e falou: "Eu não vou construir na areia, eu vou construir a minha casa em cima da rocha. É muito mais difícil." Mas ele começou a abrir um buraco na rocha, ele começou a cavar e depois de muito tempo a casa ficou de pé. Paredes, janelas, tudo muito bem colocado. E aí veio a primeira tempestade. O vento veio muito forte e a chuva veio muito intensa, mas como aquela casa estava em cima da rocha, ela não caiu, ela ficou em pé. Veio a segunda tempestade e de novo o vento, a chuva, mas a casa continuou inteira e assim, tempestade por tempestade, aquela casa ficou de pé. E Jesus contou essa história para falar pra gente sobre como nós devemos viver a nossa vida. Jesus, ele diz o seguinte: "Todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca elas em prática é como o homem que construiu em cima da rocha. Mas aquele que ouve e não coloca as minhas palavras em prática é como aquele que construiu a casa na areia." Então, o que Jesus quer ensinar pra gente é que a gente não pode só ouvir as palavras de Jesus, a gente precisa viver as palavras de Jesus. Então, se Jesus falou pra gente amar os nossos amigos, amar os nossos inimigos, se Jesus falou pra gente orar por todo mundo, pra gente honrar o pai e a mãe, então Jesus, ele quer que a gente coloque isso em prática para que a nossa casa sobreviva às tempestades que aparecem ao longo da vida. E esse foi o nosso primeiro Littlecast, um podcast só para crianças. E eu espero que você tenha gostado muito. Nós vamos ter várias histórias de Jesus para a gente ouvir e aprender com elas. Então fica com Deus, até mais e eu te espero no nosso próximo podcast.